Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Episódio sendo gravado no dia 1º de setembro de 2025, dia de fechamento de janela de transferências na Bundesliga e nos principais mercados do futebol europeu como um todo. E para me ajudar a resumir o que de mais importante aconteceu no mercado e também, claro, na última rodada do campeonato alemão, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Tudo bem sim, né? A gente vai discutir um pouquinho o que de melhor aconteceu nessa rodada da Bundesliga. Essa segunda rodada teve coisas bem interessantes, mas principalmente de mercado de transferências, né? Nessa segunda-feira a gente teve mais de 40 transferências na Bundesliga, e se a gente somar um pouquinho da segunda divisão já são quase 50. Então, uma segunda-feira bem fora do comum para os padrões do futebol europeu, sempre empurrado por esse dia final de janela, né? E também a gente vai debruçar um pouquinho mais fundo na situação do Leverkusen, do Mainz e também do mercado de transferências, como eu citei anteriormente. Exatamente, xará. Mercado de transferências muito agitado, não só por jogadores, mas também por treinador. A gente vai comentar muito sobre isso ao longo desse episódio. Mas de começo, vamos falar de transferências, de negociações envolvendo atletas. Foram muitas, como você comentou, xará. E alguns clubes ainda aproveitando essas horas finais de mercado para reforçar seus elencos e também para vender alguns jogadores. Destaco de começo, Xará, a situação do Leipzig, que praticamente concluiu a reformulação do seu setor central do ataque. Antes já tinha vendido Benjamin Sesko para o Manchester United e contratado o brasileiro Rômulo do Göztepe da Turquia. E hoje deu um passo a mais nessa reformulação, oficializando a venda do Louis Openda para a Juventus, inicialmente uma negociação via empréstimo que pode se tornar definitiva, e a contratação do Konrad Harder junto ao Sporting de Portugal. 4 negociações envolvendo centroavantes, 2 saindo, 2 chegando, e além deles também tivemos outra movimentação muito importante no mercado do Leipzig, que foi a saída do Xavi Simons, uma saída muito importante pensando no setor ofensivo, saída do Xavi Simons para o Tottenham, algo que já era muito especulado há algum tempo. O Leipzig passou aqui pelo Brasil, até tive a oportunidade de participar de alguns eventos realizados pela equipe do Leipzig durante a passagem deles por São Paulo, e lá já se comentava muito sobre essa possibilidade, o Xavi àquela altura ainda não sendo muito direto nas possibilidades, nos seus desejos para as semanas seguintes, mas na última hora, nos últimos instantes de janela, essa transferência do Xavi Simons acaba sendo concluída para o Tottenham. É um cenário de mudança grande no setor ofensivo da equipe comandada pelo Ole Werner. Vamos ver como ele consegue encaixar essas peças novas junto ao que o time já tinha à disposição. E qual equipe você destaca, Xará, dentre essas movimentações que tivemos ao longo da janela, especialmente nesse dia final de mercado? Eu acho que o que mais me surpreendeu foi, de fato, o Boniface no Werder Bremen, né? O Werder Bremen que ficou num grande rodeio por camisas 9, citou Taivo Avoni, o André Silva, e no final das contas acabou até caindo para cima, né? Porque se você perde o Dux e o Boniface, que mesmo com meio joelho ele consegue ser melhor que o Marvin Dux. Então, acho que foi uma transferência um pouco inesperada, mas e que vai ajudar muito o Werder Bremen. Embora o jogo do Kektop tenha sido bem forte nesse final de semana, e daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa partida. Eu acho que eu destaco inicialmente esse. E importante esse detalhe que você falou do meio joelho, porque o Boniface ficou muito perto de defender o Milan. A transferência já estava dada praticamente como certa, ele viajou até a Itália para fazer os exames médicos e foi aí que a transferência caiu. Ele não passou nos exames médicos e acabou voltando ao Bayer Leverkusen. Quando parecia que ele ficaria na Bayer Arena, o Werder Bremen de última hora anunciou o Boniface, e de última hora mesmo, porque até o vídeo que foi divulgado nas redes sociais do Werder Bremen parece ter sido feito ali
de última hora, o Boniface se gravando dentro de um carro, pegando a camisa verde que tinha no armário, uma camisa do Boston Celtics. Enfim, é um reforço importante para uma equipe que necessitava mesmo de um camisa 9. Outro movimento, Xará, que me chamou a atenção nesse dia final de transferência, na verdade uma negociação que se arrastou ao longo dos últimos dias, é a confirmação do Nicholas Jackson no Bayern de Munique. Há alguns dias o Uli Hoeneß, que é presidente de honra do Bayern de Munique, mas que ainda tem uma voz muito ativa dentro da administração do clube, falou que o Bayern só traria novos jogadores por empréstimo. Aí vem o Nicholas Jackson justamente nesses termos, mas com o acordo prevendo uma taxa de 15 milhões de euros por essa cessão por uma temporada. Fico pensando se valia mesmo a pena, considerando que o Jackson não é lá um jogador que atraiu os olhares de muitos clubes diante do que ele fez na última temporada pelo Chelsea. É uma transferência que eu achei estranha por diferentes perspectivas, né? Falando desse valor de 15 milhões de euros e também de toda a saga que se desenrolou ao longo do final de semana. Ele foi até Munique para finalizar a transferência, o Chelsea de última hora quis cancelar porque tinha perdido um atacante lesionado, mas o Nicholas Jackson e os agentes dele bateram o pé, ficaram em Munique e em cima da hora conseguiram concluir esse negócio. Nicholas Jackson será uma opção para o setor ofensivo do Vincent Kompany. Tem algo a mais, Xará, que você queira destacar de negociações? Não, acho que você arrematou bem. Um último destaque que eu queria fazer é do Léo Cienza, outra transferência de última hora que aconteceu, foi concluída com o mercado praticamente fechando, deixando o Heidenheim em direção ao Southampton, da segunda divisão da Inglaterra. É um movimento que acaba refletindo a diferença de poder financeiro entre o futebol dos dois países. Por mais que o Heidenheim tenha um orçamento bem limitado, ele não está indo para a Premier League, ele não está indo para a Elite. Foi para o Southampton, que está na segunda divisão inglesa. E para reforçar esse poderio financeiro da Premier League, né? Das 5 transferências mais caras dessa janela, 4 foram de jogadores saindo da Bundesliga para atuar na Premier League. A exceção é a venda do Alexander Isak, que já estava na Premier League e foi para um outro clube inglês, do Newcastle para o Liverpool. E já mudando de assunto, Xará, considerando a janela como um todo, acho que nenhum clube na Bundesliga teve uma janela mais movimentada que o Bayer Leverkusen. E acho que ela chegou ao ápice de agitação e de movimentação justamente nessa segunda-feira, não somente com o anúncio de jogadores, mas também com a demissão do Erik ten Hag após apenas 100 dias de trabalho na Bayer Arena. Nunca um treinador foi demitido de um clube da Bundesliga após somente 2 rodadas do campeonato, considerando técnicos que haviam sido contratados logo antes da temporada. Queria saber como que você recebeu essa notícia, Xará, sobre a demissão do Erik ten Hag e tudo que cercou essa demissão, considerando o desempenho dentro de campo do time e também questões extracampo que parece que tiveram um peso muito grande nessa decisão. Eu confesso que vi também com muito espanto, né? Eu não esperava, eu me senti parecendo um dirigente brasileiro. O cara acorda no dia seguinte, estou irritado com a minha derrota e quero demitir, acabar com tudo. E até seguindo nessa metáfora, eu tenho visto essa situação do Leverkusen muito parecida com o que eu, enquanto torcedor de um time brasileiro aqui, tenho vivenciado, né, que é a premissa de um Textor, né? É uma lógica que o Textor usa chamada vamos gastar muito e comprar muito mais. Então, esse modo de gestão que o Leverkusen tem feito na temporada 25-26 é, tem uma falta, é tão parecida com o que o John Textor fez em 2025 por aqui, que eu até brinquei na minha preparação de pauta. A gestão é tão textoriana que até a falta de convicção no técnico copiou. O Erik ten Hag nunca aparentado ter sido a principal opção do Leverkusen nessa janela de treinadores, né? Era principalmente o Cesc Fábregas, perdão, que acabou optando por permanecer no Como, até porque ele já conhecia o contexto e tudo mais, já tinha mais conhecimento do local e optou por ficar por lá. E, assim, sobre já o próprio Ten Hag, a imprensa alemã divulgou que
os problemas eram falta de entrosamento com a sua própria comissão técnica, né? O Andreas Uldering e o Robert Meijer nunca haviam se formado uma comissão junto com o Ten Hag, então ficou meio uma relação, aquela coisa meio constrangedora de primeiro dia na aula na escola, que você não conhece ninguém, não conversa e não se entende. Então, essa foi uma explicação. A outra foi a cobrança por reforços que o Simon Rolfs e o próprio Fernando Carro acharam de forma descabida. É, a constante pressão por reforços durante essa janela e também a comunicação com o vestiário, né? Eu li muito sobre esse assunto nos últimos dias e teve ele sempre usa as mesmas referências que usava no United. Eu não sou o Harry Potter, uma coisa meio vitimista, assim, um discurso meio caído, sabe? Para um treinador que está começando. Eu acho realmente que pode ter pegado mal ali dentre os atletas, que acabou gerando essa demissão. E que, enfim, o Leverkusen está tentando talvez prevenir um novo Gerardo Zeuane em 2022. Acho que é também uma forma de interpretar essa demissão, porque o Leverkusen começou aquela temporada muito mal e teve que contar com o Xabi Alonso resgatando a equipe no final das contas, e depois o resto vocês já sabem que é história, não preciso ficar me alongando muito. Mas, Xará, a quantidade de reforços que o Leverkusen trouxe esse ano realmente impressiona. Você sabe exatamente, assim, a quantidade que eles trouxeram? O Bayer Leverkusen trouxe 13 jogadores ao longo dessa janela, número que é necessário diante da debandada que aconteceu ao longo das últimas semanas, porque o Leverkusen negociou por empréstimo ou em definitivo 9 atletas que atuaram em pelo menos 22 partidas da Bundesliga na campanha do título invicto da temporada 23-24. Número realmente impressionante. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Jonathan Tah, Lucas Hradek, Granit Xhaka, Odilon Kossunu, Victor Boniface, Piero Hincapié e Amine Adli. Todos eles tiveram um papel importante nos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha conquistados recentemente pelo Bayer Leverkusen e agora não estão mais na Bayer Arena, procuraram um novo destino. Curiosa mesmo essa comparação, e acho que faz sentido mesmo a comparação que você fez com o Textor Way aqui no Botafogo. O Bayer Leverkusen vai precisar se reconstruir, estava já se reconstruindo em termos de elenco e agora vai precisar de um novo comandante para tocar esse barco. A notícia da saída do Ten Hag começou a estourar já nesse domingo, né? Foi oficializada na segunda-feira, mas já no domingo a Kicker publicou que o Ten Hag não tinha respaldo mais da diretoria. Na sequência, eu vi informações do Bild se aprofundando nas relações do Ten Hag com a diretoria e também com os jogadores, expondo alguns problemas que existiam e que você já apontou bem, Xará. O Bild falando que o Ten Hag cobrava demais a diretoria em relação a reforços e cobrou, por exemplo, a permanência do Granit Xhaka, mesmo com essa negociação já tendo sido debatida internamente entre Ten Hag e diretoria. E antes do jogo contra o Werder Bremen desse final de semana, segundo também o Bild, o Ten Hag nem fez aquele discurso motivacional no vestiário para preparar os jogadores para a partida, para dar aquele último gás nos seus atletas. Isso não aconteceu e foi um sintoma da falta de conexão do Ten Hag e seus assistentes com o elenco do Leverkusen. Ou seja, para além das questões de resultado, o Leverkusen não venceu nenhum dos seus 2 primeiros jogos nessa temporada na Bundesliga. A demissão do Ten Hag acho que passa muito mais por essa questão de relacionamento, por essa questão de diferença cultural que parece que o Ten Hag não se adaptou ao Bayer Leverkusen, não se adaptou à Bundesliga e por isso a decisão tomada tão rapidamente, com apenas 2 rodadas de campeonato, o Ten Hag já se despede do clube. Queria saber, Xará, de você, para a gente fechar esse capítulo Leverkusen, a sua expectativa em relação ao time para essa temporada acaba caindo diante de toda essa turbulência dos últimos 2 dias, culminando na saída do treinador?
Com certeza, né? A gente, até esses jogadores novos chegarem, se adaptarem, se ambientarem, demora-se o tempo, né? Talvez a melhor versão do Leverkusen só vá aparecer a partir de 2026, não é nenhuma hipótese louca, até pela quantidade de jogadores que você já citou, chegando e saindo do clube. E também quem vai ser o novo treinador? O Ten Hag tem uma certa ideia de jogo. Os nomes que têm sido comentados na mídia alemã é o Edin Terzic e o Marco Rose e o Robert Schmidt, Roger Schmidt, perdão. E, e então são um pouco diferentes do Ten Hag. Então é ver aí o que o Leverkusen vai aprontar também na escolha desse novo treinador. O extracampo do Leverkusen foi extremamente movimentado, mas dentro de campo, até esse momento, pelo menos, ninguém trabalhou tanto quanto o Mainz entre os times da elite alemã. O Mainz teve o começo de temporada com mais compromissos entre todas as equipes da Bundesliga, porque já estreou até em competição internacional. Na Bundesliga, o começo não foi positivo, com uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas, mas na Conference League, pelo menos, a equipe alcançou seu objetivo inicial, classificando-se para a fase de liga da competição após eliminar o Rosenborg da Noruega, classificação que veio inclusive com um 4-1 bem contundente na Meva Arena, com uma grande atuação da equipe comandada pelo Bo Henriksen. Inclusive, essa classificação é uma boa forma de coroar o trabalho desse treinador que chegou no clube em fevereiro de 2024 com o time sob risco de rebaixamento. Ele livrou o Mainz desse perigo e na última temporada ainda conseguiu essa classificação para a Conference League. Será um começo de temporada bem movimentado dentro de campo para a equipe do Mainz, desse jeito um pouco com um lado negativo pela Bundesliga e com um lado positivo pela classificação para a fase de Liga da Conference. E apesar de todos esses dramas, e até o Christian Heidel, eu acho que perdeu um pouco a mão nessa crítica ao calendário da Bundesliga, ele chegou a judicializar o jogo entre o Dinamo Dresden e o Mainz pela Copa da Alemanha, porque tradicionalmente o Dresden tem um festival na segunda semana de agosto, e não poderia ser realizado o jogo no domingo, como era o desejo da equipe do Mainz. O jogo foi realizado na segunda-feira, ou seja, trazendo para o jogo contra o Rosenborg apenas 3 dias de treinamento. Então isso irritou muito o Mainz. E falando também sobre a Europa no Mainz, eu vou passar aqui o grupo não, né, os jogos que eles vão jogar na Conference. É o Lech Poznan fora de casa, o Omonia fora de casa e a Universitatea Craiova da Romênia também fora de casa. E vão jogar em casa contra o Zrinjski Mostar da Bósnia, o Samsunspor, time de Thomas Reis da Turquia. Thomas Reis é ex-treinador de Bochum e Schalke. E a Fiorentina também vai jogar em casa. Contra a Fiorentina também vai jogar em casa. E assim, sobre o campo e bola, que também eu acho que é uma parte legal, o Mainz teve ali ajustes muito pontuais no seu elenco. A ideia do Boris Svensson continua assim muito forte, jogando muito pelos lados do campo. O Amiri esse ano está muito mais protagonista e necessita de fato ser mais protagonista, até pela perda do Burkhardt para o Frankfurt. E, enfim, eu acho que eu tenho expectativas positivas para o Mainz, né? É um time que não é ruim tecnicamente. Vai ter a questão do foco duplo, que eu acho que sempre é um problema para um time que não tem muito hábito de ter esse contexto. Mas eu acho que pela ideia, pelo trabalho que tem sido desenvolvido, o Mainz tem tudo para fazer um grande ano, uma grande temporada. E quem sabe até jogar uma fase mais avançada da Conference, porque o sorteio, pelo menos inicialmente, foi bem positivo. Esses adversários são bem palpáveis. Tirando a Fiorentina, o Mainz pode ir longe. A Alemanha até agora ainda não teve uma campanha muito positiva na Conference League. A gente vê os representantes de outras grandes ligas europeias conseguindo chegar longe, conseguindo superar esses clubes de países mais alternativos. Não foi o caso dos representantes da Bundesliga. Vamos ver se o Mainz consegue quebrar esse tabu, digamos assim. Mas como o Xará falou, vai ser um desafio complicado por causa desse desgaste duplo, encarando Bundesliga e Conference League, algo que o Mainz não está acostumado a fazer.
especialmente diante dessa perda importante que o Mainz teve, né? A venda do Jonathan Burkhardt para o Eintracht Frankfurt. O Burkhardt marcou 18 gols na última edição da Bundesliga e agora esses gols terão que ser compensados de alguma forma pela equipe comandada pelo Bo Henriksen. E talvez o nome agora para ficar mais de olho na equipe do Mainz é o do Paul Nebel, que há alguns dias foi convocado pela primeira vez para a seleção da Alemanha. Ele teve uma temporada já de destaque na última edição da Bundesliga, já atraiu mais olhares do futebol alemão, inclusive do treinador da seleção alemã, o Julian Nagelsmann. Nebel, que vai ter essa chance de estrear pela seleção alemã na data FIFA desse mês de setembro. O lado negativo desse meia, nesse começo de temporada, a notícia negativa para o Paul Nebel nesse começo de temporada é que ele foi expulso logo na estreia do Mainz na Bundesliga, no jogo contra o Colônia. Após a expulsão dele, o Colônia marcou o gol da vitória e essa expulsão rendeu uma suspensão de 2 partidas, ou seja, além de ficar fora do jogo desse último final de semana contra a equipe do Wolfsburg, o Paul Nebel também vai desfalcar o Mainz diante do Leipzig na próxima rodada, que vai ser disputada depois dessa data FIFA. Quer acrescentar algo, Xará, sobre Mainz, Bo Henriksen, Paul Nebel, ou podemos seguir adiante? Eu acho que assim, a gente falava de janela mais cedo, eu acho que é importante o Mainz ter conseguido primeiramente manter o Nelly Weiper, né, que é o Nelson Weiper. Ele teve um imbróglio com a gestão do Mainz nesse verão, entre a renovação de contrato e não renovar. E ele vai ficar até 2029, eu acho que é um ponto legal. E também o que a gente pode esperar do novo jogador que chegou hoje no Deadline Day, que é o William Bovin, que veio do Sturm Graz, da Áustria. Aí pode ser uma alternativa ao Nelly e pode ser um jogador interessante. Aí o Mainz apostou muito nesse mercado austríaco no verão. Trouxe o Ferhat Schnig, também da Liga da Áustria. E vamos ver aí e o Bob Bodzien também retornou da Liga da Áustria. Esse já era jogador da casa, mas estava emprestado. Ontem até entrou no finalzinho do jogo. Então aí é o Mainz no trabalho de formiguinha, sempre na captação ali, fazendo times competitivos. A gente passou bastante por temas extracampo nesse episódio até agora. Vamos falar um pouco mais de rodada, do que aconteceu dentro das 4 linhas nessa segunda rodada da Bundesliga. A rodada foi aberta na sexta-feira com clássico, com derby de Hamburgo. O São Paulo foi ao Volksparkstadion e venceu o Hamburgo no primeiro duelo pela Bundesliga entre as duas equipes desde fevereiro de 2011. Jogo que também terminou com vitória do São Paulo lá atrás há 14 anos. Já no sábado, o Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach, gol marcado por Chema Andrés, garoto que acabou de chegar da base do Real Madrid, que conseguiu fazer o gol da vitória diante do Gladbach. Também no sábado tivemos mais uma vitória convincente do Eintracht Frankfurt, dessa vez contra o Hoffenheim por 3-1. Ritsu Doan marcou 2 vezes em menos de meia hora para já encaminhar esses 3 pontos para a equipe do Eintracht. Também tivemos vitória por 2-0 do Leipzig contra o Heidenheim. O Rômulo, centroavante brasileiro, marcou o primeiro gol dele pelo Leipzig e não foi de qualquer jeito, foi um gol bonito, marcado com um toque de letra para fechar o placar. Ainda no sábado tivemos o jogo que ajudou a derrubar o Erik ten Hag, com um empate entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen por 3-3. Leverkusen chegou a estar vencendo por 3-1 com um jogador a mais em campo e o Bremen conseguiu buscar o empate com um gol nos acréscimos do segundo tempo. Fechando o sábado, a gente teve a vitória do Bayern de Munique sobre o Augsburg, vitória apertada por 3-2. O Bayern abriu 3-0 e viu o Augsburg marcar 2 vezes, deixando o jogo ali tenso no fim. E já no domingo, empate entre Wolfsburg e Mainz. Wolfsburg abriu o placar no começo, o Mainz empatou no final. Tivemos também vitória do Borussia Dortmund por 3-0, com masterclass de Serhug Rassi para variar. Fez 2 gols, sendo o segundo numa jogada muito bonita. E fechando a rodada, 4-1, vitória do Colônia sobre o Freiburg, um atropelo, na verdade, do Colônia. E quem diria, é um dos 3 times com 100% de aproveitamento no campeonato até aqui. Claro, tudo muito cedo,
mas o Colônia está lá no topo da tabela, junto de Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt. Quer destacar algo sobre esses jogos, Xará, ou quer passar logo para a segunda divisão da Bundesliga? Eu vou citar o Bayern rapidamente, não vou me alongar muito não. À Eu vontade. acho que o Bayern fez um grande jogo, tá? A gente viu os 3-2 aí meio caótico no final. Mas o Bayern fez uma boa partida, eu gostei bastante do jogo do Gnabry, assim como do Olise também, perfeito. Mas eu queria destacar o nosso 9,5 da liga, o nosso melhor 9,5 da liga, né? Que é o Harry Kane, cara. O que esse cara jogou e brincou com o Schlotterbeck é papo de você ensinar na base. Pô, garoto, chega aqui, aprende com esse cara aqui, porque ele é gênio, cara. Baixando, atraindo o Schlotterbeck para fora da área, é, abrindo espaço para o companheiro dele chegar e mobilizar e atacar mais ainda, empurrar mais o Augsburg para trás. Então, tipo, foi uma aula assim que o Harry Kane deu nesse jogo contra o Augsburg. E também citar, eu acho que os erros defensivos que o Bayern teve, tá? O Bayern errou os lances assim que costumeiramente não acontece. O Upamecano, eu acho que é o ponto fraco desse começo, com muitos erros individuais. O primeiro gol do Augsburg sai num erro dele, ele perde a disputa para o Elias Saad ao cruzamento e se eu não me engano, o Fellhauer, que marca o gol do Augsburg, não lembro, mas enfim, o Fellhauer tem participação no gol, nos gols do Augsburg. Perdão, foi o Jakic. Jakic marcou o gol. E então é um ponto aí que o Augsburg, não, perdão, o Bayern precisa estar bem atento durante a sequência aí da temporada. Maravilha, Xará. Então podemos passar logo para Zweite Bundesliga, segunda divisão do campeonato alemão, que tem Hannover como líder e com 100% de aproveitamento, certo? É isso, né? A nova de Christian Titz segue imparável na segunda divisão. 4 jogos, 4 vitórias, 4 bons jogos. Eu não consegui acompanhar muitos jogos do Hannover nesse final de semana, mas eu acho que dá para destacar outras coisas bacanas e que eu consegui ver, que por exemplo é o Elversberg, a equipe de Vincent Wagner, que substitui Horst Steffen, tem feito uma temporada bem legal, fez um jogo muito competitivo contra o Hertha Berlim, que segue seu grande fracasso. Eu acho que dá para destacar desse jogo, principalmente o Bambatse Conte, que é um meia muito interessante aí, emprestado pelo Hoffenheim, o Maximilian Rua, que é um dos melhores volantes, um dos melhores zagueiros, perdão, desse começo de segunda divisão, com muitos passes progressivos, e sendo o cara ali que no momento da construção do jogo do Elversberg, quando você não consegue acionar os volantes, o Poreba e o Conte, você tem no Rua uma qualidade muito grande na saída de bola. E o Abdul Talib, que entrou no jogo passado contra o Kaiserslautern e nesse também participou dos gols. No jogo contra o Kaiserslautern, ele consegue gerar o escanteio para o gol do Schmal, o gol da virada, o gol do 2-1. E agora, nesse jogo, ele marcou os 2 gols contra o Hertha Berlim. Então aí é um jogador jovem, alto, com muito vigor e que está se destacando aí no Elversberg. E para fechar sobre a segunda divisão, eu estou preparando lá no Fußball BR um textinho sobre o próprio Elversberg, né? Eu tenho achado um time bacana de você ver jogar, ninguém esperava um desempenho, e muitos inclusive até esperavam que o Elversberg fosse lutar contra a terceira divisão, mas tem feito coisas bem legais aí, e nos próximos dias deve sair uma análise sobre o modelo de jogo do Elversberg lá no Fußball. Acompanhe a gente lá, que sempre está sendo novidade bacana sobre o futebol alemão. Maravilha. Fica aqui minha recomendação também do nosso parceiro do Fußball BR, que, como o Xará falou, sempre produz ótimos materiais, sempre traz ótimo conteúdo relacionado ao futebol alemão. Passando rapidamente por futebol alemão feminino, nesse final de semana a gente teve a abertura do calendário do futebol alemão feminino para as equipes da Elite, com a Supercopa da Alemanha, que foi vencida pelo Bayern de Munique contra o Wolfsburg, a grande rivalidade do futebol feminino alemão. O Bayern venceu por 4-2. Eriksson, Damjanovic, Schuller e Stenway marcaram para o Bayern de Munique. Endemann e Ming marcaram para a equipe do Wolfsburg. Bayern de Munique, atual campeão da Frauen Bundesliga e atual campeão da Copa da Alemanha Feminina.
conquista agora também a Supercopa da Alemanha, mais um título para as bávaras, num jogo que marcou o início de trabalho dos dois lados. Os dois treinadores estavam começando seus trabalhos pelo Bayern de Munique. José Barcala, treinador espanhol que foi contratado junto ao Servette da Suíça, está começando o seu trabalho com a equipe feminina do Bayern de Munique. E pelo Wolfsburg, na verdade, um velho conhecido, uma reestreia, Stefan Lerch, que já havia treinado a equipe feminina do Wolfsburg entre 2017 e 2021, teve uma passagem mais recente pelo Hoffenheim e agora volta a comandar a equipe das Lobas. Nesse primeiro confronto, melhor para o José Barcala e para a equipe feminina do Bayern de Munique, que ficou com o título por 4-2. E assim, Xará, a gente vai encerrando mais um episódio do Chucrute FC. Passamos por muita coisa extracampo, falamos também de campo e bola, destacando transferências, demissão de Ten Hag, também os resultados dessa segunda rodada da Bundesliga. Agradeço a você por mais uma brilhante participação com a gente e agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.